E aí pessoal, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Caio Albuquerque aqui, paz do Senhor a todos os que assistem esse canal, que tá um pouco frio de manhã cedo. Já pega a sua Bíblia aí que hoje a gente vai falar sobre uma história que está em Gênesis 11, sobre a Torre de Babel. Então abre aí sua Bíblia em Gênesis 11. Nós vamos ler ali do 1 até o até o 9, do capítulo 1 até o 9. E o capítulo que a gente vai dar ênfase e o capítulo que eu vou falar aqui é sobre o 6, que é o que eu vou mais focar, que é uma palavra poderosa que o Senhor deixou pra gente, que é aqui ser humano, nós aqui na terra, e que pra mim esse versículo tá entre os top 10, tá entre os top 10 mais, as coisas mais poderosas que o Senhor deixou pra gente aqui, ser humano. Abra sua Bíblia aí, mas antes de começar esse vídeo, já compartilha ele pro seu amigo aí, já se inscreve no canal e deixa o like. A Torre de Babel, para quem não sabe, Babel significa confusão. Babel, da etimologia da palavra. E no capítulo 1 ele já começa falando assim: E toda a terra era de uma língua e de uma fala. E aconteceu que eles, viajando do leste, acharam ali uma planície na terra de Siná. E eles habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vamos, façamos tijolos e queimemos. E eles tiveram tijolo por pedra e bartume por argamassa. E eles disseram: Vamos, edifiquem para nós uma cidade e uma torre, cujo topo possa alcançar o céu, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. E no 5 a gente vê quando o Senhor desceu. Quando o Senhor desce aqui, filho, significa que o trem tá feio, hein? O Senhor descer do trono e vir aqui, porque ele fala aqui, diz: E o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: É esse versículo que eu quero focar. Eis que é um povo, e todos eles têm uma língua. E isto que eles começam a fazer, e agora nada será restrito do que eles imaginam fazer. Olha isso aí, vê. Eis que é um povo e todos eles têm uma língua. E eles começam seus empreendimentos. Isto eles começam a fazer. E agora nada lhe será restrito. Nada lhe será restrito. O Senhor falou isso. Nada vai ser restrito para esse povo. Mas eles têm que estar em unidade e linguagem. Nada lhe será restrito do que imaginam fazer. Vamos, desçamos ali e confundam as línguas deles para que não possam entender a fala. Assim o Senhor espalhou sobre a face, ele sobre a face de toda a terra, como vocês já sabem a história. E eles não puderam entender a fala um dos outros. Por isso o nome dela é chamado de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra. E a partir dali o Senhor espalhou sobre a face da terra. Vamos focar ali no versículo 6, que é o capítulo que eu quero focar com vocês. Ele fala sobre unidade de linguagem. E isso aqui é tão poderoso, gente, que vocês não têm noção não. Eis que é um povo. O que seria um povo? São pessoas juntas aqui. Unidade. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que Deus, o Espírito Santo e Jesus não estão em unidade? Eles estão em unidade. Tanto é que Jesus falava: Eu e o Pai somos um. Unidade. E aí nós temos: Eu faço a vontade do Pai e glorifico Ele. Unidade. E uma língua.
O que seria uma linguagem? Todos eles estão em uma direção, em um propósito, falando a mesma língua. Isso faz refletir muito sobre e assim, como a gente pode ver essa unidade de linguagem funcionando na prática, na vida da humanidade no geral. E depois eu vou trazer aqui como é que ela se aplicaria na vida, tipo, no seu cotidiano, no dia a dia com as pessoas que você anda, com o seu sócio, com o seu cônjuge, com a sua família, com seus filhos e etc. Por exemplo, imagina lá em 1500. Imagina os caras que estavam lá nas caravelas lá em 1500 quando chegaram aqui no Brasil. Eu não sei o tempo ao certo que eles chegaram aqui no Brasil, mas eu acho que foram... Cara, eu tô com medo de falar besteira aqui, mas eles demoraram um tempo. Foram dias para de Portugal chegarem aqui nas Américas. Aí imagina o cara que inventou um navio falar assim pra ele: olha, tem como chegar de lá pra cá em menos dias do que vocês chegaram. Aí vem outro cara, o cara que inventou o avião, por exemplo, chega aqui e diz: olha, tem como vocês atravessarem, e lá no passado falar pra eles: tem como vocês atravessarem isso aqui em 4 horas, 4, 5 horas. Eu acho que é o tempo que leva para um avião. Não deve ser isso. Em 8 horas. Bora colocar 8 horas. O tempo que leva de Portugal até Salvador. Deve ser 8 horas por aí. Os caras da Garavela não iam acreditar, né? Para eles isso ia ser loucura. Mas onde que eu quero chegar com esse ponto? O ponto é que tudo que o ser humano se propôs a fazer, que um povo se propôs a fazer, e esse povo estava em unidade de linguagem, eles conseguiram fazer. Eu vou dar um exemplo para vocês. Em 1900, no ano de 1900, entrando pro século 20, era tipo loucura dizer que o homem poderia chegar na Lua. Mas em 69, um povo com unidade de linguagem chegou na Lua. Por exemplo, pra gente, bora pegar uma ideia aqui de ficção científica. Pra gente é loucura o teletransporte no nosso tempo, 2026. É um pouco ainda muita ficção. Mas imagina se um povo se propor a fazer e conseguir criar o teletransporte. É isso que eu tô dizendo aqui. Porque o Senhor fala: isto que eles começam a fazer, e agora nada lhes será restrito do que eles imaginam fazer. Mas por que o pessoal da Torre de Babel deu errado? Porque eles estavam fazendo contra a vontade do Senhor. Eles estavam fazendo ao contrário que o Senhor tinha dado a ordem no início de Gênesis. O Senhor tinha falado para eles: povoe toda a terra. E eles falaram aqui: para que não sejamos espalhados sobre toda a face da terra. E eles queriam edificar o nome deles. Eles estavam em unidade de linguagem, sim, mas eles estavam com um propósito fora do qual o Senhor estabeleceu para toda a humanidade. E isso aqui é muito forte por quê, gente? Porque isso aqui funciona para qualquer coisa, velho. Qualquer coisa que você tá com duas ou mais pessoas, está você e uma pessoa junta, vocês colocarem algo no coração de vocês, e esse algo ainda for da vontade do Senhor, velho, não tem como. Tudo que vocês imaginarem fazer vai ser feito. Porque o Senhor deu uma ordem aqui, olha a ordem que o Senhor deu, velho. Nada lhe será restrito, e agora nada vai ser restrito para eles, para nós seres humanos. Acredito, os caras de Babel ia construir uma torre, ia chegar, você ia passar, sei lá. A escatologia bíblica diz que eles montaram uma torre com quase 2 quilômetros. Hoje o maior prédio que a gente tem é o Burj Khalifa de 800 metros lá em Dubai.
como é que a gente aplica isso na nossa vida? Como é que a gente traz isso para o nosso cotidiano? Por exemplo, eu tenho dois sócios, o Cauê e a Fran. E a gente no início tinha muita falha de comunicação. A gente ainda tem um pouco de falha de comunicação. Às vezes de não explicar sobre todo o contexto, mas a gente está amadurecendo e criando isso. Mas tudo que a gente se propôs em fazer em nosso coração, em dezembro, quando eu entrei na empresa, todas as coisas estão acontecendo. Por quê? Porque a gente está em um único caminho. Nós três estamos indo para um único caminho, em uma direção, em um propósito, e pedindo direção para o Senhor. Todas as coisas que a gente imaginou fazer, está sendo feita. Não tem como dar errado. E como é que um casal também prospera? Eu nem sei se eu posso estar falando de casal, nunca nem, mas assim, a lógica é a mesma. Unidade e linguagem. Um casal que está junto, unido, e está em um só caminho e uma só direção, falando uma só língua, com um só propósito. Como é que uma casa prospera também? A mesma coisa. Unidade e linguagem. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são unidade de linguagem. E quando nós, seres humanos, também estamos em unidade de linguagem, e também estamos em unidade de linguagem com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque às vezes dá até certo, mesmo que você não de fato esteja fazendo a vontade do Senhor. Uma pessoa do mundo, por exemplo. Uma pessoa do mundo consegue juntar com outra pessoa aqui, abrir um negócio para ela e falar que vai dar certo e dá certo. Pronto, pô, deu certo. Talvez era a vontade às vezes do Senhor para a vida dela aquele negócio, não, mas ela foi para frente, colocou no coração dela e pronto, deu certo, porque é princípio. Que nem plantar. Se você plantou, é princípio. Você vai colher. Plantou bondade, vai colher bondade. Plantou maldade, vai colher maldade. Plantou trabalho, vai colher a recompensa. É princípio. E essa é a palavra que eu queria deixar para vocês aqui. Eu peço que vocês reflitam, porque o Senhor disse, eis que é um povo e todos eles têm uma língua. Eis que o povo é um, eis que é um povo. Unidade e linguagem. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é unidade e linguagem. Você com seu cônjuge, você com seu sócio, você com a sua família. Principalmente com a família e com o cônjuge e sócio também. Na real, principalmente com todas essas pessoas que vocês andarem, estejam em unidade e linguagem. Unidade, juntos, com o mesmo pensamento, linguagem, mesma direção, mesmo propósito. Isso e tudo que vocês imaginarem ali naquele conjunto de pessoas, vocês colocarem no coração de vocês, não vai ser restrito. Vocês vão atingir esse objetivo. E é isso, pessoal. Muito, muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Reflita nessa palavra aí, você. Fale com seu cônjuge para vocês lerem junto. Fale com seus sócios para vocês lerem junto. Com a sua família também para vocês lerem junto. Porque o Senhor ele deixa muitas coisas pra gente que a gente às vezes tem medo de tentar algo novo, né? Às vezes a gente tem medo de arriscar, tem medo. Sempre o medo ele paralisa muita gente. Eu falei sobre o medo aqui, ele ser um espírito já. É só você ver o último devocional Fé e Medo aí. Mas assim, o Senhor te deu uma palavra aqui. Deu uma palavra para todos nós, né? Todos nós somos filhos. Que se a gente estiver em unidade de linguagem, nada é restrito pra gente do que a gente imagina fazer.
Ai, olha o sol ali vindo agora. E é isso, pessoal. Tenham um ótimo dia. Deus abençoe a família de vocês. E fiquem com Deus. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Tchau.